Irmãos, se eu pedisse você para descrever a Gergue, como você descreveria? Vire para a pessoa que está do seu lado e explique para ela o que é uma Gergue. Por favor, explique para essa pessoa que está ao seu lado. Ok, se você não conseguiu explicar o que é uma Gergue, então você pelo menos poderia imaginar o que é isso. Como seria uma Gergue? Se eu te dissesse que para a Gergue fosse necessário, tem um evento, funciona, como que você faria o cronograma do que acontece dentro de uma Gergue? Como vocês fariam? Lá no mezanino alguém poderia descrever, pode falar para mim, se você está numa Gergue, vai acontecer isso, 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 isso. Quantos estão achando que eu estou viajando? Quantos estão achando que eu estou viajando? Faz isso como, ok. Quantos estão se sentindo meio perdidos? Irmãos, a Gergue é só a palavra igreja ao contrário. Agora, sabe por que eu fiz isso? Porque esse poderia ter sido perfeitamente o sentimento dos discípulos depois de Jesus voltar ao Pai. Porque Jesus deixou delegado a eles edificar a sua igreja. Mas eles nunca tinham visto uma igreja na vida. Se hoje alguém falasse assim, precisa montar uma igreja. Aí você fala, precisa de cadeiras, vai precisar de um palco, vai precisar pelo menos um músico, um teclado, um violão. Você mais ou menos vai imaginar, o que vai acontecer? Vamos ter umas canções, vamos orar, alguém vai pregar a palavra, vamos orar pelas pessoas. É assim que nós imaginamos igreja. Quando você fala, vou à igreja, as pessoas, no mínimo, vão imaginar o padre, vão imaginar um sacerdote, É fácil imaginar, mas imagine para os discípulos. Talvez eles tivessem se sentido como você se sentiu nesse momento. Edificar a igreja. Talvez eles tivessem perguntado, mas como se edifica a igreja? O que é a igreja? Porque para eles a palavra igreja era uma convocação, a palavra eclésia era uma convocação de uma assembleia pública, que aconteciam coisas muito mais relacionadas à política e ao governo do que a igreja. O que Jesus realmente falou, eu vou edificar também a minha assembleia, os chamados para fora, aqueles que se reúnem. E agora Jesus vai ao Pai e ele diz, edifique a minha igreja. No entanto, apesar da gente parar para pensar assim, deixa eu ver se vocês estão comigo aqui. Vocês acham que havia essa possibilidade dos discípulos se sentirem como você se sentiu aqui? Quantos estão comigo, concordam comigo? Obrigado, você me ajuda muito quando faz isso. No entanto, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que depois de que eles foram cheios do Espírito Santo em Atos, aquele grupo inicialmente de 120 pessoas, eles souberam exatamente o que fazer. Ninguém ficou em dúvida, todo mundo sabia exatamente o que fazer. Vamos comigo, abra comigo Atos capítulo 2, versículos 41 a 47. Atos 2, de 41 a 47. Diz assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Atos 2, de 41 a 47. Eu vou dar esse tempo aí para você abrir a sua Bíblia eletrônica, mas também nós temos projetado aqui. Os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia. Houve então um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Imagine, de repente, da noite para o dia, uma reunião com 120 pessoas, a próxima reunião são 3.000 pessoas. Agora a gente tinha mais uma razão para ter muita confusão, sim ou não? Porque se aqueles 120 que eram discípulos de Jesus
que esperaram a descida do Espírito Santo, poderiam estar confusos e cada um ter uma ideia diferente. Bom, alguém poderia dizer, bom, a igreja é uma viagem, a igreja é uma reunião de oração, a igreja é um congresso. Cada um poderia ter tido uma ideia, mas agora não são mais 120, são 3.120. São 3.120 cabeças diferentes, 3.120 confusões. Poderia ser, mas a Bíblia não diz isso. Ela diz que eles se dedicaram então ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Versículo 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, Atos 2 descreve o que o Espírito Santo levou os apóstolos e os novos cristãos a vivenciar. Por favor, preste atenção nisso. Atos 2 descreve o que o Espírito Santo guiou os apóstolos e aqueles novos cristãos a vivenciar. A igreja, ela foi iniciada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se encarregou de revelar aos apóstolos e àqueles recém-convertidos o passo a passo da igreja. Mostrou a eles exatamente o que estava na mente de Deus. Olhe de novo para mim aqui um pouquinho. Diga comigo assim, Atos 2 descreve o que estava na mente de Deus. Esse aqui era o pensamento de Deus do que era a igreja. O Espírito Santo mostrou exatamente. E eles, por sua vez, os discípulos, os novos convertidos, aqueles recém-convertidos, eles seguiram fielmente o modelo ditado pelo Espírito Santo, fazendo aquilo que nós estamos lendo aqui em Atos 2. Eu poderia dizer para você o seguinte, que Atos 2 fornece um retrato exato do que é ser igreja. Deixa eu repetir isso de novo. Quantos aqui já viram uma planta de uma casa? A gente tem aqui na igreja alguns construtores, nós temos engenheiros, nós temos pessoas que são arquitetos, desenhistas. Você sabe que antes que a edificação seja levantada, a planta é desenhada, as medidas são colocadas ali, para quê? Para que a edificação seja um espelho daquilo que está na planta, ou seja a materialização daquilo que foi colocado no papel. Atos 2 é a planta da igreja. E sabe qual é a minha preocupação? Que é a preocupação do arquiteto, que ele faz lá o projeto, tudo mais, e na hora de executar o projeto, distorcem o projeto. Ou então fazem um chamado puxadinho. Quem aqui sabe o que é um puxadinho? Então fazem um puxadinho. Irmãos, vamos conversar aqui entre nós. Será que nesse decurso de 2000 anos, 2000 e tantos anos que a igreja foi edificada, será que em algum lugar nós construímos algum puxadinho? Tem um risco? Será que em algum lugar nós nos desviamos do projeto? Atos nos fornece o retrato exato do que é ser igreja. Qual é o modelo que deve ser reproduzido? E por que eu digo isso? Porque existe uma preocupação no meu coração de que a gente participe da igreja, a gente seja membro da igreja, a gente trabalhe na igreja, que a gente se esforce e se dedique a participar das reuniões da igreja,
e não desfrute daquilo que realmente é a igreja. É mais ou menos como você fazer um grande banquete na sua casa, mas você mesmo não sentar para se alimentar dele. Então eu quero animar a gente a que nós aumentemos o nosso entendimento para que a nossa vivência de igreja seja aquilo que está no coração de Deus. Põe a mão sobre o teu coração e fala assim: eu quero ser a igreja de Deus. Quantos amam a igreja de Deus? Gente, a igreja de Deus é maravilhosa, a igreja de Deus, ela é tremenda. Mas nós precisamos entender, antes de nos aprofundar nesse texto, nós precisamos entender, porque esse texto na verdade é um guia para nós. É um modelo que nós devemos seguir para ser igreja. Mas vamos lembrar o que a igreja não é. Primeira coisa, a igreja não é uma denominação ou um grupo do qual a gente faz parte. Porque as pessoas começam a se identificar: eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou assembleiano, eu sou comunidade cristiano. Nós começamos a nos identificar. A igreja, meus queridos, ela não é o grupo, ela não é a denominação. A igreja também não é o nome com o qual ela se identifica. Church, comunhão, igreja, comunidade, nada disso é igreja. A igreja não são as atividades que ela realiza, as conferências, os cursos, os eventos, os acampamentos. Tampouco, meus irmãos, a igreja é a estrutura. Hoje em dia você abre o Instagram e a pessoa quer mostrar a igreja dela. Conheça a minha igreja tem isso aqui, tem aquilo outro. Aí a gente começa a pensar que a igreja é a estrutura. A igreja é a nossa salinha dos babies, a igreja é a nossa sala de voluntariado, a nossa igreja é o nosso salão. Olha que linda é a nossa igreja. A igreja não é a estrutura que ela possui, não são as salas, os campos, não é a chácara do acampamento, não são os seminários, nada disso. Irmãos, a igreja também não são as estratégias que ela usa, G12, MDA, igreja com propósito, igreja de ministérios, igreja de eventos, tem até a C2, C3, conhecem? C2, C3 se reunirem em meu nome. Ok, essa foi uma piada de velho, mas vocês são velhos, riram. Graças a Deus não fiz essa piada na rede jovem. Também, irmãos, a igreja não é uma associação que nós sustentamos pagando as nossas mensalidades. Eu fico horrorizado quando uma pessoa diz assim: eu paguei meu dízimo. Eu falei, chega a me dar um negócio. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Eu fico horrorizado também com aquela pessoa que diz assim: mas meu Deus, o banheiro não está limpo, eu pago o dízimo para quê? Não entendeu nada de igreja. Não entendeu nada de igreja. Aliás, quando a gente encontrasse sujo, a gente deveria limpar, né? É a nossa casa, né? Faz parte. A igreja também não é o prédio que ela se reúne, e muito menos é o endereço ou CNPJ. Sabe, tentar descrever a igreja através dessas coisas é rebaixar a igreja. Tentar descrever a igreja através dessas coisas é rebaixar a igreja a um plano natural e terreno, é tirar da igreja a beleza da sua natureza espiritual e eterna. Então, ok, pastor, mas o que é a igreja? Eu não vou me aventurar a explicar o que é a igreja. Para saber o que é a igreja, a coisa mais sábia para fazer é voltar para a planta original. Você chega lá e você está construindo uma casa, aí você chega lá e... Eu me lembro que uma vez, logo que a gente casou, eu e a Eliane, a gente reformou uma casinha. E eu fui lá e falei, olha, vamos pôr uma porta aqui. Daí eu cheguei lá,
o pedreiro tinha posto o marco, mas eu falei, cadê a porta? Ele falou, não vai ficar bem uma porta aí. Eu falei, não, mas eu quero uma porta aqui. Ele falou, não, aqui vai ficar bem uma cortina. Põe uma cortina. Eu falei, não, mas esse não é o meu projeto. Então, se você está construindo uma casa e de repente você projetou algo na planta, tem lá um determinado cômodo, esse cômodo não está, você vai falar, ué, mas cadê aquela parte que está aqui? Ah, não, achamos melhor não colocar não, mas está na planta. Então normalmente tem, só para você saber, ninguém aqui nunca fez construção, né? Geralmente tem uma leve discussão nesse momento. A pessoa fala, não, aqui não dá. Não, vamos fazer o seguinte, para não ter discussão, vamos olhar a planta? Aí a gente vai lá para olhar a planta, se realmente aquilo está lá. Para saber o que é a igreja, a coisa mais sábia é a gente voltar para a planta original. Voltar ao que o Espírito Santo inspirou os primeiros cristãos a edificar e a viver. Quantos aqui querem viver a igreja de Cristo? Põe a mão sobre o teu coração, primeiro já começa a falar assim, ó, eu sou a igreja de Cristo. Então, se você é a igreja de Cristo, você vai viver a igreja de Cristo. A primeira coisa que nós vamos entender, meus irmãos, é que a igreja, ela é a família de Deus. Diga comigo, a igreja é a família de Deus. Foi bonito, foi legal, mas só 30% falou isso. Então vamos lá de novo, parem tudo que vocês estão fazendo. Enche o seu peito, se ajeita na sua cadeira, dá aquela ajeitada na cadeira. Você vai falar uma coisa muito importante. Mezanino, se ajeita na sua cadeira, enche o seu peito. Vamos juntos, diga comigo, a igreja é a família de Deus. Perceba isso, a Bíblia diz no versículo 41 que os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Irmãos, no dia da inauguração da igreja, na sua primeira reunião, no dia de Pentecostes, depois da pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram, mas preste atenção, elas não ficaram soltas. Elas não terminaram aquela reunião com grande apelo, 3.000 pessoas se entregaram a Jesus e elas simplesmente se despediram e falaram, legal pessoal, a gente se vê na eternidade. Eles não fizeram isso. Diz que aquelas 3.000 pessoas, elas foram batizadas. E o batismo, você vai poder ler isso em todas as escrituras. Ele é a cerimônia de introdução na família de Deus. O batismo é uma confissão pública de que você morreu para a velha vida e ressuscitou para a nova vida. Você morreu para o mundo e ressuscitou para Cristo. E você então é acrescentado. A Bíblia diz, aqueles que se converteram foram batizados e naquele dia foram o quê? Acrescentados. Em outras palavras, foram incluídos na família de Deus. Eu me lembro que quando a Eliane ficou grávida da Raquel, a nossa primeira filha, o sentimento era bem estranho. Porque eu acho que muitos homens vão se identificar comigo aqui. Por mais que você está ali, você sabe que é teu filho, que você gerou um filho, você não está vivenciando aquilo como a mulher no seu corpo desde o primeiro momento. Então, existe um misto dentro do homem de uma realidade e ao mesmo tempo parece que é algo virtual. Você está vivendo com aquilo. Mas o dia que eu levei a Eliane para o hospital e que a Raquel nasceu e que a gente na volta para casa, não foi a ficha que caiu. O que caiu, meus irmãos, foi um daquelas, sabe aqueles pesos de academia? Caiu assim, ó. Foi muito estranho, porque nós fomos 2 e voltamos 3. E agora, não éramos mais 2, éramos 3. O que aconteceu? Uma pessoa foi acrescentada à família. De agora em diante, aquela pessoa fazia parte do propósito da família. Eu não tinha nem ideia do tamanho que era. A partir daquele momento, aquela pessoa ela ia desfrutar de todas as bênçãos que aquela família desfrutava e ia passar por todos os perrengues que aquela família passava.
foram acrescentados. Põe a mão sobre o teu coração. Olha para mim que eu quero te dar uma notícia. Olha, todas as bênçãos dessa casa, tudo que homens e mulheres construíram durante 40 anos, todas as vitórias dessa casa pertencem a você. Continua com a mão aí. Ah, não tira não. Todos os perrengues, todas as dificuldades, todas as coisas que você não gosta aqui, pertencem a você. Porque você é família. Você é a família de Deus. Você não é apenas uma pessoa que frequenta. Você não está num clube. Você está numa família. O banheiro sujo é tua responsabilidade também. É verdade. Você agora vai crescer como parte da casa. E deixa eu te dar mais outra notícia. No tempo certo, você também vai contribuir para que essa casa cresça e prospere. Porque no início você só dá BO e prejuízo. Verdade. É aquele ser humano. Vocês sabem a diferença de perfeição humana e perfeição bíblica? Isso não está na minha mensagem, é grátis, tá? Perfeição humana tem um aspecto de infalibilidade. Perfeição de Deus tem um aspecto de amadurecimento. Porque quando me entregaram a minha filha, o médico falou assim, ela é perfeita. Mas irmãos, fazia caca, não comia, não falava, não andava. E pior de tudo que à medida que foi andando e crescendo, a caca ficou mais fedida, começou a andar em lugar que não devia, fazer um monte de coisa. Mas chega um ponto que seus filhos crescem, e aí eles amadurecem, eles passam a contribuir. Irmãos, assim é a igreja é uma família. E deixa eu te dizer, foi uma alegria muito grande para mim e para a Eliane, receber os nossos filhos, vocês que têm filhos também. E eu queria que você soubesse isso também. Você é um presente para essa casa. Você é um dom para essa casa. Nós esperamos por você, nós aguardamos por você, nós trabalhamos para que você seja incluído nessa casa. Nós nos esforçamos para que você possa fazer parte, se sentir amado, querido, especial, realmente vinculado a essa casa, porque nós sabemos que você é uma bênção aguardada. Quantos aqui podem dizer que seu filho foi uma bênção aguardada? Amém? Deixa eu te dizer, Cristo é um cavaleiro e a sua noiva é virgem. É verdade. Então todos os filhos são filhos gerados, são esperados, não são assim, ops, está grávida. Não, você é esperado, você é aguardado, você é especial. Mesmo que você não foi na sua família, mesmo que você chegou na tua família como aquela notícia. Eu tenho uma notícia ruim para te dar, o que foi, estou grávida. Se foi esse teu caso, eu quero te dizer que você foi esperado na família de Deus, aguardado, recebido, amado. E isso ficou para trás, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo, você é amado, querido, recebido, especial. Você é membro da família de Deus. Olha o que diz Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Esse era um aleluia que valia você ter um aleluia mais pentecostal assim, né? Olha só, deixa eu ler de novo para você. Vocês já não são estrangeiros, não são forasteiros, mas são concidadãos dos santos, são membros da família de Deus. Quantos aqui querem ser igreja? Quantos querem vivenciar o projeto de Deus? Irmãos, então você está convidado a se vincular à família da fé, à casa de Deus. Aqui na CCC nós dizemos que nós temos um pai, uma casa e uma herança. E se você reconhece Deus como pai, então eu quero te dizer que você também tem uma casa que você pode chamar de sua. A igreja de Deus. Agora,
A igreja de Deus, ela é uma família, mas ela é uma família dedicada. Vamos lembrar disso, que numa família sadia, funcional, os pais, eles trabalham para sustentar a casa, eles se empenham no crescimento, no desenvolvimento dos filhos. Numa família saudável, os mais velhos ajudam a cuidar dos mais novos, e quanto mais maduros e mais velhos eles estão, mais eles se tornam participantes do cuidado e do sustento da casa. Então, desde o seu nascimento, a igreja, ela se mostrou dedicada e disposta a crescer e amadurecer. Olhe de novo para mim. Diga comigo: como igreja de Cristo, eu também estou disposto e dedicado a crescer e amadurecer. Olha o que a Bíblia diz no versículo 42, diz: eles se dedicavam. Em outras palavras, eles empregavam esforço, eles tinham total disposição, eles colocavam o seu tempo, eles compareciam assiduamente, eles eram contínuos, eles eram diligentes. E essa, meus irmãos, é uma característica da igreja. A igreja que entende que ela é família, ela é assídua, ela é perseverante. Ultimamente nós estamos vivendo eu creio que mais da pandemia, depois da pandemia, nós estamos vivendo, eu diria, um estado de exceção. Porque as pessoas começaram a entender e a pensar que a igreja era um lugar para apenas frequentar. Então, eu lembro que um dia eu estava aqui, um senhor se aproximou de mim junto com a sua esposa e falou assim: pastor, diz para ela que pelo menos 2 vezes por mês nós precisamos vir na igreja. Porque para a esposa era um absurdo vir 2 vezes pelo menos. A gente vem um mês, vem no dia da ceia. Essas pessoas não entendem o que é ser igreja. Porque o projeto inicial da igreja é que eles estavam sempre juntos. O projeto inicial da igreja diz que eles eram assíduos, diz que eles se dedicavam a determinadas coisas. Uma das traduções dessa palavra dedicados é continuamente assíduos. Eles fazem parte um dos outros, eles não podem deixar de se encontrar, eles não podem deixar de estar juntos, porque eles são família. Então eles têm um alto compromisso, não com a instituição, mas um alto compromisso com a igreja, porque eles são parte e não apenas participam. Nós estamos, irmãos, sendo convidados a sermos constantes, a estarmos dispostos com relação à obra de Deus na nossa vida. Deus, eu preciso enfatizar muito isso, Deus te chamou a viver o projeto original de Deus. Sabe por quê? Porque esse projeto está carregado de sabedoria divina. O projeto de Deus não é um projeto humano, ele está carregado de sabedoria divina. Para quê? Para te guiar, para fomentar o teu crescimento, para completar em você aquilo que você precisa para viver uma vida plena, cheia de Deus. Sem ser a igreja, você não vai alcançar isso. Sem viver o projeto da igreja de Deus, você não vai alcançar isso. A primeira expressão visível da igreja mostra um povo dedicado, constante, que comparecia assiduamente. Deixa eu dizer isso de uma outra maneira. Na planta original da igreja, nós não temos crentes esporádicos. Deixa eu dizer para esse lado aqui também. Na planta original da igreja, nós não temos crentes esporádicos. Atenção, mezanino. Vou fazer a Bíblia assim para você, ó. Na planta original da igreja, eu gostei do seu tchauzinho, eu dou para você também, ó. Tem uma senhorinha linda lá me dando um tchauzinho. Na planta original da igreja, nós não temos crentes esporádicos. Nós temos pessoas que elas entendem que estão plantadas, que elas são família, que elas também estão construindo juntos. Na planta original da igreja, nós não temos consumidores, nós temos contribuintes. E a Bíblia diz então que eles perseveravam, eles estavam assíduos, eles não eram esporádicos.
em algumas coisas. Nós vamos cobrir essas coisas rapidamente aqui, nos últimos minutos que me sobram. Número 1, eles eram dedicados ao ensino dos apóstolos. A igreja dos primeiros dias, ela se sentia motivada em estar nas reuniões onde os apóstolos estavam pregando e ensinando. Sabe por quê? Porque eles reconheciam a necessidade de se nutrir espiritualmente. Deixa eu te dizer algo essa manhã. Deus está nutrindo o seu espírito com essa palavra. Abra sua mão, abra sua mão. Você pode aprender a receber isso. Porque a gente pode receber ou repelir. A gente pode dizer, não, isso não, isso não. Mas nós podemos ser, eles estavam dedicados ao ensino dos apóstolos. Eles entendiam que a direção que eles recebiam dos seus líderes era importante para eles mesmos e para a família como um todo. Olha o que diz Efésios 2, 20 e 22. Diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Põe o seu pé sobre o chão assim, firma bem o seu pé sobre o chão e diga assim, eu estou sendo edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E a Bíblia diz, tendo a Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo do Senhor. Neles vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Só esse versículo aqui já dá uma pregação inteira da igreja, mas eu não vou poder ficar aqui. Eu quero falar algo para vocês essa manhã. Parabéns. Parabéns. Se você está ouvindo essa palavra aqui hoje, é porque você valoriza a palavra. Você sai. O culto para você não começou às 10 da manhã. O culto para você começou na hora que o despertador tocou. E aí você falou, é domingo. Aleluia. Arreda a coberta. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você veio para casa. Você está aqui, você valoriza receber a palavra de Deus, aprender. Irmãos, nós devemos ler a palavra, nós devemos estudar a palavra, nós devemos aplicar essa palavra na nossa vida. A segunda coisa que eles eram dedicados é a comunhão. Eles compareciam assiduamente, eles eram diligentes. Atos 4, 23 fala algo muito interessante, preste atenção nisso. Pedro e João haviam sido presos porque eles haviam feito um milagre. E a Bíblia fala em Atos 4, 23, fala assim, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Irmãos, não é interessante que o lugar para onde Pedro e João correram, depois de estarem na prisão, foi para a comunhão dos santos? Depois de uma ameaça de prisão, para onde você iria? Eu que sou o pastor da igreja, provavelmente ia faltar o culto. Eu ia falar, não posso ficar em público. Vou para uma chácara. Vou me esconder, para que a polícia não me ache mais. Pedro e João falaram, não, o lugar mais seguro para ir é na igreja. Vamos para o culto, vamos para a reunião, vamos nos encontrar com os santos. Eles escolheram a igreja como lugar mais seguro para estar quando estão enfrentando lutas e adversidades. Eu quero declarar isso para você na tua vida. Você tem uma cidade de refúgio. A igreja é o melhor lugar para você vir quando você está debaixo de lutas e adversidades, quando pessoas estão perseguindo você, quando você não sabe para onde ir, quando a situação está ficando difícil. Esse é o melhor lugar para estar. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Esse é o esconderijo do Altíssimo. Esse é o esconderijo. Eles escolheram se esconder na comunhão dos santos. No meio dos meus irmãos, eu viro invisível para o capeta. É verdade. Vocês sabem disso, né? Que quando o rebanho está junto, eles se juntam, estão ali as ovelhinhas todas juntas, o lobo não ataca. Sabe por que não ataca? Porque o lobo vê, e ele vê um ovelhão. Ele vê, mas é um bicho muito grande,
Porque pensa todas aquelas ovelhinhas juntas assim. O lobo olha, e o diabo vê a mesma coisa. Você está escondido na igreja, você está debaixo da comunhão dos santos. Tem gente orando por você, tem gente lutando por você, tem gente te animando, tem gente te convidando, tem gente do teu lado para todo tempo. O inimigo não tem coragem. Há muita sabedoria nisso, irmãos, mais do que nós podemos imaginar. A igreja é a comunhão do povo de Deus. Deixa eu te dizer algo. No meio da comunhão, Deus se revela e Ele ordena a sua bênção. Você já ouviu isso em algum lugar, não já? Como é bom e agradável que estejam unidos os irmãos. É como o óleo que desce da cabeça pela barba de Arão até as orlas das suas vestes. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Se uma pessoa vem à reunião e sai sem ter vínculos com outros crentes, ela pode até nem saber disso, mas ela não está vivenciando a igreja de Cristo. Essas igrejas que você vem no culto e vai embora, que é tipo rodoviária. Rodoviária não é a casa, é só uma passagem. Tem muita gente que está na igreja que nem rodoviária. Não, irmãos. Muitas vezes a pessoa vem, vai embora, ela está participando de uma reunião evangélica, tá? Que aliás é algo muito bom, parabéns, não pare só porque já que o pastor não gosta de mim, que eu sou, não venho mais, não, venha, ao contrário, faz assim, ó, venha, mas um dia você vai ficar. Por quê? Porque se você não ficar, você está perdendo uma parte importante da obra de Deus. A igreja é mais do que um ajuntamento, um encontro de crentes. É por isso que aqui na CCC, meus irmãos, nós valorizamos as nossas células. As células, elas são ambientes de crescimento e comunhão. Ali na célula, a pessoa sabe que você está com dificuldade de pagar a tua água, a tua luz. A gente só descobre isso porque tem células. E a igreja pode estender a mão, abençoar eventualmente. É possível a gente ter comunhão num grupo grande como esse. A gente vai terminar o culto, vocês vão bater papo, vão conversar, vão tomar um cafezinho juntos. Mas aquela comunhão íntima, aquela comunhão transparente, verdadeira, ela se expressa melhor num ambiente de um grupo pequeno, que nós chamamos de células. Em outras palavras, para vivenciar, vamos voltar aqui, para vivenciar a planta original da igreja, você precisa de uma célula. Porque eu imagino também que esses irmãos aqui se encontrando todo dia, comendo pão de casa em casa, reunindo nas casas e no templo, de vez em quando também dava uns B.O. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que eles eram dedicados, perseverantes. Eles não desistiam, eles sabiam que essa era a planta. Às vezes quando você está construindo, a gente quando começou a construir o nosso anexo aqui e começou a cavar, achamos um monte de minas de água ali, deu uma trabalheira. Mas a gente não desistiu, porque a gente tinha uma planta, a gente tinha um projeto, a gente continuou cavando, colocando outros concretos para levantar o edifício. Diga comigo, eu estou sendo edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Isso é muito importante, meus irmãos. O projeto original de Deus para a sua igreja carrega um forte ingrediente espiritual e sobrenatural, que é a comunhão dos santos. João capítulo 1:3 diz: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Preste atenção que a nossa comunhão não é natural. Irmãos, você pode ter comunhão com outras pessoas num clube. Você pode ter comunhão com outras pessoas na família, um grupo de leitura, um pessoal do teu bairro que anda de bike, que corre junto. Você tem muitas maneiras de você ter comunhão, mas não tem como você ter comunhão espiritual, a não ser com pessoas espirituais. E olha o que João está dizendo:
nós lhe proclamamos, João 1:3, nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Ouça agora aqui, por favor. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala... Não olhe, porque vai dar rolo. Olhe para cá e eu vou só... Você imagina junto comigo. Imagina que você está olhando para a pessoa do seu lado. E você está dizendo para ela assim, ó, eu não tenho comunhão com você, porque você é bonito. Que aliás você nem é. Eu não tenho comunhão com você porque você é inteligente. Eu não tenho comunhão com você porque você tem afinidade comigo. Eu tenho comunhão com você porque o mesmo sangue que lavou a sua vida foi o que lavou a mim. O que nos une é o sangue de Jesus. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Ainda, meus irmãos, que nós não vejamos um laço maior, mais poderoso que nos une, nós precisamos lembrar isso. Nós estamos juntos porque a comunhão que temos é com o Pai e com o Filho. E por causa dessa comunhão, nós podemos tornar essa casa um refúgio de Deus e uma cobertura. Terceira coisa, que eles eram muito diligentes, era no partir do pão. E eu vou pular isso porque a pastora Eliane falou exatamente o que eu ia falar, inclusive porque eu dei o meu esboço para ela. Então eu não preciso falar isso, vocês já ouviram isso na ceia. Eles compartilhavam a ceia e o entendimento da ceia, mas não apenas isso, eles também eram assíduos nas orações. A Bíblia diz em Atos 1,14 que a igreja começou com a oração. Irmãos, antes da descida do Pentecostes, eles estavam aonde? Numa reunião de oração. A Bíblia diz que todos eles se reuniram sempre em oração, e com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A igreja ela foi concebida em oração, e os apóstolos sabiam disso, eles estavam dispostos a colocar a oração no plano mais alto, na cabeça da lista da prioridade. A gente teve um exemplo aqui hoje, um irmão aqui que falou 5 infortúnios, alguns dos quais eu nem vou conseguir mais relatar. Um deles eu prestei bastante atenção, insônia. Alguém disse que a preocupação é a oração do ansioso. Fica lá preocupado. E aí, num dado momento, bate a ficha. O que nós vamos fazer? Vamos orar. Vamos fazer um devocional, vamos orar. Irmãos, os apóstolos tinham isso na cabeça da lista. A oração é a primeira coisa que nós vamos fazer. E é por isso que lá em Atos 6 diz que um dia tinha tanta coisa para resolver na igreja, administrativamente falando, que eles viraram e falaram assim, vamos escolher homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que tenham um bom testemunho, para que eles façam isso, e nós nos dedicaremos à palavra e à oração. Opa, ó o modelo. Irmãos, a planta diz que a igreja ora. Sabe como Jesus chama a casa dele? Vocês sabem, não é batista, metodista, presbiteriana, comunidade. Ele diz o seguinte, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É por isso que nós temos uma sala de oração aqui dentro da nossa igreja. O culto só, alguém às vezes vem aqui e fala assim, mas vocês só tem reunião no domingo? Eu falo, só no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, porque nós temos uma sala de oração que abre às 6 da manhã, fecha às 10 da noite, e aqui nós temos culto e oração o tempo inteiro. Então, meus irmãos, nós vamos chamar a nossa igreja de volta à sala de oração, porque Deus está restaurando a sua igreja, a imagem inicial, e isso implica em colocar a oração no centro de tudo que nós fazemos. Então é tempo da gente investir mais naquilo que a gente fala aqui, do quarto para a célula, da célula para o culto, do culto para o mundo, da gente investir muito no nosso quarto, tempo de oração com Deus. Sabe por quê? Porque esse é o projeto de Deus. Se você não ora, você está tipo aquela casa que foi construída e não botou ainda nem janela nem porta. Porque a oração
ela tanto abre a sua visão para aquilo que Deus vai fazer, como também fecha a porta na cara do inimigo para ele não entrar na tua casa. Ela é arma de revelação, mas também ela é arma de resistência. Deus está restaurando a sua igreja. Nós vamos chamar nossas células de volta para a sala de oração, porque é tempo, né? É tempo de a gente buscar o Senhor em oração, em louvor, em clamor, em intercessão. Por que estamos falando isso? Por que estamos fazendo essa série sobre a igreja? Se os músicos quiserem, já podem subir. Estamos fazendo porque o Salmo 127, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Nessa versão que você tem, se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Deixa eu traduzir isso para você de outra maneira. Se a planta usada não for a planta que o Senhor deu, tudo o demais que nós fizermos será inútil. Se a planta se a construção que nós estamos construindo como igreja, agora, por favor, dá uma paradinha, porque ainda a nossa mente é assim, igreja, a gente pensa, todo esse pessoal aqui. Então, dá uma paradinha, põe a mão no teu coração, bota um sorriso aí, está terminando o culto. Deixa eu dizer isso de outra maneira. Se você, que é igreja, não edificar a sua vida de acordo com a planta do construtor, o seu trabalho será em vão. Não é o que está dizendo? Se o Senhor não for o construtor da casa, ou seja, se não é Ele que está dando os planos, se não é Ele que está dando a direção, se não é Ele que está ali com a planta naquele quartinho, mostrando, vamos fazer isso, vamos construir aquilo, vamos fazer outra coisa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não está edificando igreja na tua vida, será inútil você ser igreja. Aí a gente começa a falar, não, nós somos da comunidade cristã de Curitiba. Ah, não, porque nós somos da Universal. A gente até começa a comparar igreja com igreja, como se pudesse fazer isso. Ah, a minha família é melhor, porque a minha família nós temos 6 filhos. Não, a minha é melhor, porque nós temos... Não, irmãos, não é isso. Não é a planta. Não é a planta. Deus tem um projeto original da sua igreja. E não há como construir a sua casa com outra planta. Nós precisamos construir com a planta que Ele forneceu nas Escrituras. A gente precisa se esforçar para esse projeto. Se a gente se esforçar em outro projeto, o resultado vai ser vão. Essa série é um convite para voltarmos ao plano original. Olha onde você caiu, se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Você pode ficar de pé comigo?